Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Sioncast a gente recebe a publicitária, futura deputada e a nossa querida Daniele Cunha. Dani, obrigado por ter dado esse prazer de nos conceder essa entrevista, tá? O prazer é todo meu e, como sempre digo, toda oportunidade da gente ter a chance de conversar e debater, para mim é sempre uma boa honra. Obrigado de verdade. Hoje eu te convido aqui primeiro para a gente poder falar, né, sobre esse manual de sobrevivência na selva de pedra que foi Brasília, né, para o teu pai e futuramente vai ser para você. E também para discutir e conversar sobre a tua abordagem pessoal, a tua visão profissional sobre como é ter saúde mental em momentos de crise, né, e de todas as alusões que cercaram a tua vida nesses últimos anos. E te agradeço de verdade, porque é uma experiência única estar aqui batendo esse papo. Obrigada, imagina. Vamos começar falando um pouco sobre o livro, né, que vocês... Foi lançado há quanto tempo, mais ou menos? 17 de abril. Tem aproximadamente um mês e pouco. Legal. E isso nasceu em que momento essa vontade de você e teu pai escrever nesse livro? O livro, ele sempre foi do momento em que meu pai foi cassado, ele até no dia, literalmente no dia da cassação, após a sessão na entrevista, ele fala que escreveu um livro e que colocaria os bastidores do impeachment. E eu sempre acho muito importante frisar o porquê a palavra bastidores, porque as pessoas elas pensam em um livro de Eduardo Cunha, então é um livro para falar de todo mundo, então vamos... Fim do mundo. Fim do mundo. Eu sempre falo, pelo contrário, assim, o livro ele é tão construído e costurado entre relatos, fatos, cruzamento de agenda, cruzamento de ocorridos na mídia, aquela época, e relatados e públicos, que, inclusive, você não vai ver uma pessoa, pelo menos até agora, que tenha questionado o ocorrido no livro. A pessoa pode não concordar com o que aconteceu ou talvez com a forma em que o fato esteja ali colocado. Mas você não vê alguém dizendo... Não, isso não aconteceu. Então, eu acho que o mais importante do livro é que ele é um relato fático de um processo ocorrido, político-jurídico, jurídico-político, mais político, claro, do que jurídico, mas tendo os dois lados, e de um momento em que mudou a história, em que não só a história daquele momento, mas em que moldou a história dali em diante. Então não se fala mais de política sem se falar de antes e depois de PT, sem se falar de um processo de impeachment. Até os ritos de impeachment propriamente dito estão sendo e serão questionados dali em diante com um precedente. E eu acho que o mais importante é colocar que esse precedente foi criado, vivido, executado, né, pelo meu pai ali na condição de presidente da Câmara. Então o livro, ele tem um papel muito importante na história, porque eu digo isso até, isso sim é um pouco questionado, que é um romance, que não é um romance, é um relato desapaixonado, porque se não fosse um relato, seria um romance. Sim. Então eu acho que o grande papel aqui, goste ou não goste, você tem o que aprender no livro, né? Sem dúvida. Eu acho assim que é importante mencionar que a principal sincronia e sinergia que eu senti, né? Tirando a parte, para não cometer nenhum tipo de proselitismo, coisa do tipo, a única coisa que eu acho que é bom linkar, que a partir desse momento do impeachment, né, causa um transtorno na psique humana da sociedade brasileira num todo, porque cria um racha muito grande, que não é mais do mesmo, não é mais o partido do Tucano e o da Estrela comungando de lados opostos, mas sempre se revezando, mas também cria uma rachadura muito grande que, tipo assim, olha, do jeito que tá, não dá pra ficar, e isso vem a calhar com que é o lema da minha empresa, essa questão de conscientização. Independente de ponto político estar certo ou errado, né? Você há de concordar ou não, mas com certeza há de agregar no meu posicionamento.
é isso, né? É trazer consciência, trazer luz um pouco em algo que aquilo ali é um mistério para a maioria da população do Brasil e, infelizmente, é obrigada de 4 em 4 anos estar ali comparecendo e, às vezes, por um saco de tijolo e quantos relatos a gente não ouve mais bizarro que o outro, né? Eu acho importante esse ponto que você falou da conscientização, porque é aquilo que a gente acabou de falar de goste ou não goste. A última eleição, a eleição, eu não acredito em terceira via e eu construo esse raciocínio em toda oportunidade que eu tenho para falar. E como você mesmo colocou, a história da política, ela sempre vem com uma polarização de esquerda e direita. A esquerda caracterizada pelo PT e a direita até então caracterizada pelo PSDB, pelos tucanos. Só que a conscientização acerca da motivação por trás, ela foi tamanha na última eleição que, independente de qualquer coisa, houve um rompante da população que foi causado no processo de impeachment e que dali criou até-se poderia talvez ousar dizer, uma libertação e talvez até em alguns momentos questionando o excesso disso, porque não é porque as pessoas estão ou se consideram mais livres para poderem vocacionar ou colocarem ali para fora o que pensam, que também precisam cometer os seus devidos excessos. E a saúde mental, ela, na minha humilde opinião aqui, eu acho que ela vem para os dois lados. Ela não pode deter a falta de, mas também o excesso também é uma falha na saúde mental. Sim, lógico. Pecar por excesso também é pecar, né? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Exatamente. E acaba que é algo, como você estava falando, essa disrupção, né? Esse fato que foi tão importante na história da nossa Constituição, que a nossa Constituição é muito jovem e já sofreu bombardeios e mais bombardeios. Muitos bombardeios. E mesmo assim, eu por ser seguidor seu e já por ter seguido teu pai quando ele estava lá, eu sei que vocês são pró, né, como a gente estava mencionando um pouco antes, né, sobre a questão do parlamentarismo, né, que o Brasil, felizmente ou infelizmente, a Constituição de 88 foi feita para isso. Exatamente. E talvez, né, ouso aqui me lançar em falar mesmo, né, que pode ser por isso que não deu muito certo, né? Possível. Eu acho que é o que a gente vinha conversando um pouco antes da gravação. O parlamentarismo, ele garante... Hoje não, porque ele não é implementado, mas o porquê que ele deveria ser implementado? Para ter um equilíbrio maior entre os poderes e, consequentemente, a governabilidade. Porque hoje, o que é visto? Sempre um desequilíbrio, seja de um lado de governo ou seja de um lado de braço de legislativo. Então, ali, aí as pessoas chamam de, ou é toma lá da cá, ou é eventual motivação para um processo de impeachment, mas é uma constante, se não há um alinhamento, há um constante cabo de guerra. Então, o parlamentarismo, ele garante um alinhamento de acordo com a Constituição, equilibrando e permitindo em que não se haja metade de um governo pensando justamente em como tirar ou entrar o próximo, ou como interromper alguma eventual pauta de votação que acaba não colocando o país para frente, acaba atrapalhando reformas. Então, é uma forma de garantir ali que haja realmente essa convivência um pouco mais harmônica. E você tem medidas e medidas parlamentaristas. Eu acho que foi hoje mesmo, eu respondendo nas caixinhas do meu Instagram, uma pessoa que me perguntou, mas você é a favor do parlamentarismo monárquico? Eu respondi, não, eu sou a favor do parlamentarismo, mas antes e acima de qualquer coisa, oriundo de pessoas democraticamente eleitas. Então, você tem uma série de variantes ali no parlamentarismo, mas não significa que ele não seja a melhor solução. E a gente vê isso, essa pauta era uma pauta defendida lá atrás, até o meu pai, no momento em que ele foi presidente da Câmara, ele abertamente defendeu o parlamentarismo. Sim, sim. E depois de um tempo foi uma pauta que acabou sendo um pouco mais apaziguada, e depois, acho que no final, salvo engano, no final do mandato do Rodrigo Maia, ele voltou a defender. Você tem grandes ministros, juristas, que também defendem, até do ponto de vista judiciário, mas defendem a pauta parlamentarista. Sim, sim. Então, é uma pauta que eu acho que precisa ser
acesa, mas eu acho que antes dela ser debatida, ela precisa ser ensinada. Sim, Acho que falta ainda a conscientização das pessoas do que significa um regime parlamentarista. Sim. A gente sempre fala aqui com os outros convidados, eu sempre menciono, às vezes parece muito redundante da minha parte ficar falando toda conscientização, mas é porque quando você tem essa autorresponsabilidade, é muito difícil. Você vai delegar pra quem, né? Exato. Você já sabe pro que serve, já sabe como funciona. Perfeito. Você vai botar a tua pecinha de xadrez lá, você e teu grupo de amigos íntimos, familiares e etc. Mas, bom, se der errado, aí foi culpa de quem? Foi culpa sua. Com certeza. Então não tem como, né? Então isso, assim, é algo que me assombra de certa forma, porque eu creio que o Brasil ainda não está preparado, mas para estar preparado precisa se preparar, e então precisa se alimentar daquilo, de conteúdo de qualidade, sem viés político, né? Porque politicagem e política tem uma distância muito tênue, mas é distante, mas não é, né? Num momento eles ficam ali encostadinhos, mas infelizmente as pessoas não sabem, né? E isso é muito problemático, assim, na minha concepção, isso é a minha opinião somente, quando eu vou conversar sobre um assunto como política aqui, e política pública para a saúde, em suma, que a gente ainda vai adentrar, eu creio em alguns fatores. Eu não posso imprimir, né, a minha ótica sobre aquilo, né? Eu tô te recebendo aqui, mas se eu estivesse recebendo a Dilma, mesmo ficando difícil o diálogo... Eu tem que dialogar. Exatamente, seria da mesma maneira se fosse o presidente Michel Temer, se fosse o atual presidente Jair Bolsonaro, enfim, o Lula. Eu não acho que isso seja um empecilho, porque de qualquer forma, independente da ótica que você aborde, eu acho que é importante o aprendizado que você tira dali, né? E isso te traz para você ter o teu juízo de valor, claro, né? E imprimir o que você quer na tua vida. Bom, se você quer o partido que teve o maior escândalo de corrupção na tua vida de novo, tudo bem, mas aí se você tá confortável com isso, você não pode delegar mais... juízo de valor, é isso. Não pode delegar para mais ninguém essa responsabilidade. Então, é muito complicado, né, Dani? Então, tipo assim, agora falando um pouco do livro, mas do que depois se sucedeu dessa cassação do teu pai, eu chamei vocês, né, você e, logicamente, a figura do seu pai atrás, não é a figura oculta da Dilma, mas eu chamei você aqui para justamente falar um pouco sobre você também, porque as ilações, as acusações, o juízo de valor puro e simples, sem ter provas, sem ter materialidade, é muito fácil imprimir. Muito fácil. Porque na época da Lava Jato todo mundo virou jurista. Eu tava no meio da minha faculdade de Direito e era todo mundo imprimindo uma opinião como se fosse um acordo lá do... É igual técnico de futebol, né? Exatamente, monta seu time. Todo mundo é técnico, então... Então, assim, eu queria te perguntar como foi esse processo, porque você já tinha uma carreira consolidada no exterior, você já tinha MBA, já podia ter continuado atuando lá no mercado que você atuava, era gestora de um fundo, como consta no livro. Então, assim, você não precisava... Né, você vem antes, obviamente, isso acontecer, né, participa de toda a campanha do teu pai para presidente, da Câmara, mas após isso você podia ter retornado para a tua vida normalmente, mesmo assim se manteve e quer tentar fazer alguma mudança aqui, né? Então, assim, tem como explicar pra gente um pouco como foi esse processo para você? Claro. Do ponto de vista que você quiser abordar. Eu até falei com o último convidado da gente, né? O curioso é que toda religião traz um ponto de inflexão sobre resiliência. Independente de qual seja. E toda filosofia de vida também. Se você não quiser alcançar teu objetivo, você vai ter que ter resiliência. Então, assim, fala um pouquinho agora com você. Claro. Vou até abaixar o microfone. Imagina, eu acho que esse processo, o processo em que eu vivi, em que eu hoje me encontro e que eu estou caminhando para me encontrar, ele foi um processo de, acima de tudo, de resiliência. Eu me considero, assim, pela forma como eu fui criada, também por ser muito temente a Deus e por sempre ter sido uma pessoa, assim, de garra e de correr atrás. Eu sempre dizia, assim, que... duas filosofias de vida que eu sempre falo. Uma, não, na vida a gente já tem. Então, eu acho que eu tenho isso como máxima para mim, independente de qualquer coisa que seja. Um não na vida eu já tenho, então sim, eu vou correr atrás. E por um outro lado, também isso significa que nada é impossível, porque o não eu já tenho, então cabe a mim correr atrás. Não necessariamente eu vou conseguir, mas a certeza eu tenho é de que eu lutei por aquilo. Então essa filosofia de vida, ela sempre foi o marco
para moldar a minha carreira e também foi talvez o ponto principal, ou vamos chamar assim, alguns podem dizer que é autoconhecimento, outros podem dizer que é fé, outros podem dizer... Eu acredito que é um conjunto de fatores ali, e acima de tudo é a sua capacidade de procurar se manter integrado nesse processo. Então, assim, se eu disser para você que tudo que eu vivi foi fácil, que foi simples, ou... Claro que não. Então, isso sem sombra de dúvida. E o caminho para esse processo político... Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma carreira fora da política e costurei e construí ela 100% sozinha e sem nenhuma relação. E nenhuma crítica à política, muito pelo contrário. Foi a forma como eu me criei e o caminho que eu busquei naquele momento. Tanto não necessariamente é o caminho certo que eu acabei me encontrando na vida em outro caminho. E não acredito que eu seja melhor ou pior por isso. Eu sempre falo, e é uma máxima que eu tenho de vida para mim também, é que aquele que não vive para servir não serve para viver. Então eu acho que cabe a gente, cada um da sua maneira, no seu tamanho, servir de alguma maneira. Então eu estou ali, eu estou trabalhando, eu sou uma executiva de uma empresa. Como que eu posso servir aqueles no meu entorno? Não precisa ser necessariamente abaixo ou acima. Como é que eu posso servir a comunidade? Como que eu posso servir num ambiente de estudo, de aprendizado? Então, o serviço, ele sem demagogia alguma, ele é uma questão de lei de retorno na vida, né? A gente vai dando e vai recebendo. Da mesma forma que um dia a gente recebeu, um dia alguém vai precisar receber. Então, essa sempre foi a minha filosofia. Eu entrei no mundo da política, vamos dizer assim, no auge. Então, isso também é muito curioso. Eu vivi o processo invertido. Normalmente as pessoas elas começam, vão crescendo e vão vivendo um apogeu para depois terem ou não a queda. E meu caso foi justamente o contrário. Eu comecei a política num ambiente muito privilegiado, num ambiente favorecido, que foi o ambiente do topo. Eu fiz a campanha de presidente da Câmara do meu pai. Ele eleito, eu fiquei ali com ele. Era uma pessoa, sempre foi uma pessoa de alta confiança dele e dentro daquele ambiente com poucas pessoas. Só que se eu não tivesse tido a minha resiliência, a minha vontade de aprender, de nada adiantaria eu ali estar. É muito fácil falar, você está numa posição de topo, momento conveniente. Eu só me mantive no âmbito da política porque eu corri muito atrás. Eu tive a oportunidade de aprender, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas e dar valor àquilo. Então, eu ali aprendi o que era o ser político. E a gente vai derrubando muito dos estigmas que as pessoas têm. O político não trabalha. Você pode falar o que for de um político, mas é uma profissão de tempo integral. Porque você não tem... Eu sou político de 9 às 5, depois eu vou para casa. Não. Você é político 24 horas por dia. Porque você está servindo, você está exercendo o mandato, você está buscando o voto, você está devolvendo. Então, você está sempre precisando fazer alguma coisa para se manter na política. Então, esse processo, e aí, na sequência, passando pelo que eu passei na situação do meu pai, numa situação familiar, também demandou muita saúde mental e em momento em que não necessariamente eu a tinha, mas eu tive que ir buscando e sempre com a resiliência, sempre olhando para frente, com a certeza de que em algum momento, primeiro que aquilo ali tinha um propósito. Talvez a gente possa não entender ele agora, mas ele existia. E dali procurar como é que eu posso criar, o que eu posso aprender, de onde eu posso evoluir dali. Outro dia alguém falou assim pra mim, mas você é uma pessoa muito sorridente, você é uma pessoa muito pra cima. Mas a vida, ela sempre me agraciou com isso. E não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, é porque eu procuro sempre olhar o que a vida tem pra me oferecer. Então, acima de tudo, dizer que eu nunca passei por uma dificuldade é mentira, dizer que eu ainda não passo é mentira também, mas eu acho que a vida, ela traz pra gente essa perspectiva, como é que a gente quer encarar. E eu sempre procurei, assim, durante esse processo, sempre olhar da melhor forma possível, tentar entender o que eu poderia aprender ali, ou onde eu errei, procurar acertar e tentar não cometer o erro, né? Porque, acima de tudo, nós somos humanos. Sim, eu te pergunto exatamente isso, porque hoje está muito em alta, né? Meu primeiro entrevistado foi meu treinador de boxe, ele é ex-campeão do Strike Force e ele também tem uma popularidade por conta da profissão.
tenho amigos famosos, enfim, e hoje é muito notório isso, né? A sociedade julga muito. Ah, você tá rindo 24 horas e... só que quando você desliga ali tem uma vida por trás, né? E eu te pergunto em relação realmente, que com certeza não foi fácil, porque independente de qualquer situação, a primeira coisa que a gente pensa é passar por isso e ainda querer ter contato com aquilo que gerou tudo. Sim, é dicotômico. Sim, para não gerar estranheza, né? Claro. Porque geralmente... Mas isso mostra o que você falou sobre resiliência, sobre aceitação de processo, porque você entendeu o seguinte, olha, tem um propósito, mas é isso. Eu, meu pai, a gente nasceu para mudar a vida de pessoas de alguma forma. A gente tem esse viés que é pela política, então é pela política. Ah, houve isso, houve aquilo, o processo rolou. Como você julga, Dani, do momento que teu pai é retido da liberdade dele, né? E até agora, até finalmente né, acabar. Que ainda não acabou, mas sim. Mas o pior, quadro, vamos dizer assim, claro. por enquanto, da ação que já foi. Como que você julga nesse período? Quantas vezes você deve ter se perguntado, pô, eu vou voltar para a Espanha, eu vou mexer com fundo de novo, política eu não quero mais. Como é que você julga... isso para você ter certeza, não, eu vou continuar e eu sou pré-candidato a deputada e vou estar lá ano que vem. Olha, eu vou te dizer que assim, se eu disser para você que eu sempre soube o que eu queria nesse processo, mas se eu disser para você que não é porque eu sabia o que eu queria, que em todos os momentos eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer. Então, eu passei por um processo de questionamento, primeiro, porque você estando numa posição como a minha, você automaticamente é constantemente julgado. Você tem uma porta que lhe é aberta, mas você tem um julgamento que vem junto, que é muito maior. Então, assim, as pessoas já olham, olha ali, ela é assim, ela é assado. E eu acho que a primeira questão eu tenho muito orgulho da minha família, da criação que eu tive, e sem nenhum juízo de valor nesse sentido. Embora isso também não é um problema nenhum para sentar e conversar aqui. Mas eu acho que o grande ponto é como que eu faço a associação de... É isso que eu quero para minha vida, se foi isso que na minha vida me causou um dano tão grande. E assim, se eu te disser que tem uma resposta, uma ciência exata, eu gostaria, eu brinco que é a pergunta de $1 milhão sempre, né? Porque se tivesse uma receita, todo mundo seguia, né? Escreveria um livro ali, como fazer e vamos seguir. Mas assim, acima de tudo, é um processo de questionamento constante e dizer para você que assim... mesmo depois de tomada a minha decisão, não signifique que eu não a questiono. Será que eu estou no caminho realmente? Será que isso não pode me prejudicar? Mesmo que eu não tenha nada de errado ou que eu não faça nada de errado, por tabela, serei eu prejudicada? Numa eleição, como fui, num dia a dia, numa condução de um mandato. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é aquilo que eu vinha falando. Como que eu enxergo? Sem demagogia nenhuma. Se eu olho e falo, bom... eu gosto. Uma coisa que me facilitou tomar essa decisão foi o famoso brilho no olho, né? A gente vai falando... eu posso conversar com você sobre 300 coisas aqui. Você vai me ver falando sobre política, não é porque eu faço de propósito, tá ali. Então, eu precisei ouvir isso de terceiros para poder, talvez, ter o reforço que eu precisava ali de... é isso, Dani, você tá no caminho certo. E ainda mais eu que tive uma carreira bem sucedida fora da política. Então, eu olhar para aquilo ali e falar assim, não só tive uma carreira, mas eu tive uma carreira boa. Então, você fala assim, para que eu vou trocar a minha carreira boa por uma carreira, vamos dizer assim, embora não acredite que seja só uma carreira, como falei, sim, mas complicada, que vem de um julgamento constante, que não necessariamente tem a ver com você. Então, a tendência de você ser muito mais julgado, independente de qualquer coisa. E, acima de tudo, você... está sempre num nível de exposição ali, num escrutínio público que não é necessário, que não cabe. Mas aí você olha para um outro lado e fala, bom, eu acho que o ser político, ele é inerente à profissão. A pessoa que é política, assim como um líder, você tem uma formação, você estuda, você corre atrás, mas tem coisas que vão além, é um viés. Então, assim, eu poderia estar em outro lugar, eu estaria ainda interessada em fazer a política, em tentar buscar. Então, onde que eu vou ter a voz mais ativa
para o que eu, no fundo, estaria fazendo de todo jeito, se não no meio público e na política. Então eu olhei para aquilo ali, foi maior que eu, entendeu? É o propósito, né? Acaba que o teu propósito sempre teve ali de alguma forma, né? Tanto é que você galgou até ser CEO do Seed Fund que você é. Exatamente. Com quantos anos? 23 anos. Então não é à toa, né? Ser líder é inato a você. E isso é o que eu falo. A gente tem constantemente repetido nos podcasts sobre isso, né? Você encontrar o teu propósito. Aí, não sendo redundante, mas voltando um pouco àquela questão que a gente estava falando sobre você entender, sobre você ter autorresponsabilidade, não delegar nada a ninguém e falar, olha, eu vou pra ali e é isso. Mas olha lá, filha do Eduardo Cunha, pô, que bom, olha, que legal, então, Então, assim, isso é muito único. Lógico que você falou, não é um conto de fadas, né? Você não tá, 100%, pode falar o que quiser, não sinto nada, sou blindado emocional. Seria claro uma tremenda, né, de uma hipocrisia, né? Partindo não só de você, mas de muitas pessoas que fingem ter essa vida super controlada e não existe isso. Não existe controle, né? As pessoas que se iludem com isso é tremendo. E eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei que foi ele que falou, mas você com certeza vai ter a resposta, porque está no livro. Aqui tem um pedacinho, lá no finalzinho mesmo, né? Lá na 794. Cadê? Exatamente. Tá aqui. Na parte do relato, né? Ele fala assim, agradeço demais a Deus por permitir que toda a minha família seja capaz de suportar essa avalanche que provocaram em minha cabeça. Eu tô achando aqui, mas tá aqui, ó, é o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Começa logo. Agradeço demais a Deus. Isso, toda a minha família seja capaz de suportar essa avalanche que provocaram em minha cabeça. Eu achei legal, né? Porque é um ponto de ligação com o meu negócio, com a minha empresa, com a minha marca. E eu acho que é interessante isso. Óbvio que ali a base sólida de vocês é o cristianismo, é a religião. Mas isso é importante demais que a galera que está assistindo a gente entenda, né? Vocês tiveram uma base sólida para suportar isso, né? E além dos fundamentos que vocês tinham de família, etc e tal... Ele também, creio eu, que tenha tido espero que ele possa vir em breve. Eu te pergunto aqui, né? Hoje a OMS diz que cerca de 30% das pessoas que têm uma religião, né, no fator de 100, 30% que tem uma religião, tem 70% a menos de chance de cometer algum tipo de mácula contra a própria vida, né? Do suicídio ou coisa do tipo. E hoje, Dani, eu vou adentrar um pouco sobre a questão de saúde pública e tal. Hoje a gente tem um aumento significativo no número de mortes, principalmente infanto-juvenil. Isso a gente conversou até com o Carlinhos, né, Carlinhos, a última vez. E hoje você entende que lá no Congresso, hoje você tem algum tipo de pauta sobre esse assunto, sobre saúde pública, de dar uma atenção melhor nesse âmbito? Não pensou ainda? É um assunto que te interessa averiguar? Porque eu acho pertinente perguntar isso até para o pessoal assistir e entender também o que os representantes em Brasília vão falar e vão definir, né? Porque é algo pouco discutido ainda. E tudo indica que a próxima pandemia é a de saúde mental. Além de ser pouco discutido, isso é uma coisa que eu tenho certeza que você deve abordar muito aqui, é oriundo de um preconceito muito grande. Então, as pessoas, elas quando elas falam, eu acho que a pandemia, talvez ela tenha permitido com que se falasse, talvez um pouquinho mais abertamente de saúde mental. Porque você, automaticamente, num momento desconhecido, que foi quando iniciou há um ano atrás, né, um pouquinho mais de um ano, as pessoas estavam ali confinadas sem entender o que ia acontecer. Muitas delas, todas, talvez cada uma na sua esfera, com algum prejuízo econômico, além do prejuízo físico, um prejuízo de saúde, um prejuízo familiar, acima de tudo, um prejuízo que você está colhendo o dano até hoje. Então, assim, eu posso traçar um paralelo a isso e de longe me considerar uma especialista no assunto, mas assim, eu posso dizer que eu fui uma vivida no assunto. Com certeza. Eu assim, faço terapia, muita terapia, e vivi todo esse processo de viver, passar por tudo isso, e não só passar por isso do ponto de vista
individual. Mas quando você tem uma família, você também precisa passar por aquilo ali com a sua família. Então, assim, quando meu pai fala que por essa avalanche que provocaram na minha cabeça, ele ali dentro já com uma avalanche. Se a gente lá fora não trouxesse um mínimo também de estabilidade para ir com ele e dentro da família, as coisas desmoronam muito fácil. Então, assim, pegando esse paralelo para o que existe hoje de saúde mental, do que existe de defesa da saúde mental, e principalmente nessa parte de, vamos dizer assim, um pouco mais extrema, né? Que é a consequência da falta de saúde mental, que é o que você pode fazer de pior, que é tomar a sua própria vida. Eu acho que hoje, assim, o debate de saúde mental ele ainda é superficial. Eu acho que pela primeira vez fala-se de um assunto que até então era um tabu, era um preconceito, mas hoje também banalizou-se demais a pandemia. Ai, cuida da saúde mental, cuida da saúde mental. Como você cuida da saúde mental? Qual é o problema de você estar no momento em que a sua saúde mental não está melhor? A questão é você procurar resolver, procurar cuidar da sua saúde e não só procurar aceitar ou não aceitar. Então, eu acho que a primeira coisa do buscar ajuda, do não ter o problema de buscar ajuda e de ter o apoio ali, quebrar esse preconceito e você ter uma política muito clara. Então, hoje, assim, a religião, como você falou, ela ajuda muito. Porque você tem uma fé, você tem um lugar para pedir, para... Uma ancoragem, né? Você ancora ali... Você tem uma ancoragem, exatamente. Dali você não vai sair para o mar desgovernado. Você tem um conjunto ali de... Quando você tem um questionamento, mesmo que você não tenha resposta, a fé, a tua resposta, ela é a fé, mesmo que não seja uma ciência exata, né? 1 mais 1 igual a 2. Não, talvez um dia eu tenha uma resposta, mas você tem ali uma coisa que você vai se segurando. E eu acredito que o nosso dever enquanto cidadão, enquanto sociedade, acima de tudo, enquanto representante, porque o representante, ele se não é um representante da sociedade, ele não tem que estar ali. Sem da mesma dúvida. forma em que você é eleito e você exerce aquela prerrogativa, você cria, você forma a lei, você derruba a lei, você tem que ter a prerrogativa de cuidar daqueles que você ali representa. E não necessariamente numa bandeira. Eu acho que a bandeira, vamos dizer assim, do cuidado à saúde mental, ela transcende a qualquer bandeira partidária, ela transcende a qualquer bandeira temática, ela vai além de uma comissão de saúde, todo mundo precisa passar por ela. E enquanto esse debate ele não for apartidário, generalizado, não vai se ter uma política muito clara para não só a prevenção, mas o combate às consequências da saúde mental. Então eu acho que a primeira coisa é você dividir em duas coisas. Uma é a prevenção do agravo dos problemas de saúde, e a outra é o combate a um momento mais agravado, né? Então, a pessoa que já está passando por um determinado problema, uma depressão, ou ela está passando... A gente discute, isso virou muito moda, a Câmara falou muito de bullying. Sim. O bullying é uma forma de prejudicar a saúde mental. Sem dúvida. Mas talvez ela seja assim, ela seja só um viés. Não te cortando, mas é porque é multifatorial, né? É multifatorial. E infelizmente, ainda, né, politizam, né, demais. A saúde mental, porque é o que é de mais agrado do Partido do Sol. É o seguinte, olha, tem que ter uma reforma ortográfica para todes. Pronome neutro, né? Hoje teve esqueci o nome, Cíntia Chagas, se eu não me engano, que é uma colunista da Forbes que fala justamente sobre português e tal. E ela falou sobre isso. Olha, tem vários problemas, tá? Porque, olha, o cara que fala Libra, ele não vai entender muito bem isso, não. Ele lê o teu lábio, isso é um problema. Olha, o cego em Libra, em linguagem de sinais, né, em Libra, e Braille, o cego vai em Braille não vai conseguir reconhecer isso. Né? Olha, gera uma problemática muito maior do que solução. Então, assim, o foco ainda está de agradar pequenos nichos. Né? Não que isso não tenha a devida importância, mas será que é o pronome neutro que vai combater de fato, né, e de direito a homofobia, a discriminação de gênero e etc. E tal? Não, com certeza não é isso. Com certeza não é nem um controle de danos que causa naquelas pessoas. Até porque é o tipo de problema que, uma vez que ele chegue nesse estágio em que a pessoa ela entenda ou ela tenha um agravante,
a reversão disso já é muito mais complicada. Então, hoje eu acredito assim, e eu sempre falo, eu até, por ser uma empreendedora de natureza, eu sempre defendo a concepção da educação. Então, por exemplo, a saúde mental, ela tem que ser uma matéria discutida na escola. Sem dúvida. Isso não é uma escola com programa A, B ou C. Da mesma forma que você estuda para passar no vestibular, você tem que estudar para ter uma cabeça boa. O que eu chamo de estudar para ter uma cabeça boa? Não é só do ponto de vista de livro, do ponto de vista teórico. É do ponto de vista de práticas, de ensino e de auxílio de práticas. Então, se isso não for uma coisa discutida desde a infância, então, é como você falou agora e a gente falou, o bullying, você tem vertentes, ramificações do que pode ser um problema de saúde mental que são discutidas, mas você tem um problema muito mais macro. E hoje, assim, se você não começa a discussão na sua origem, então como que eu posso evitar um problema? Como é que eu posso evitar o problema? Primeiro, discutindo o que pode vir a ser um problema, trazendo, né, ideais de solução e alternativas para esse problema, e na sequência você ir fazendo o build-up e crescendo junto. Então, a pessoa vai aprender isso na escola, ela vai ser incentivada, isso até não fazendo um paralelo, mas eu falava muito isso na minha campanha. Eu sempre tive uma bandeira muito grande de combate à droga, de alternativas para que as pessoas ou se ressocializem ou não se insiram no problema. Então, eu acho que o mais importante ali é você trazer alternativas. Quais são as alternativas? Na escola, você aprender. Na sequência, é você ter o substitutivo aquilo. É um esporte, é uma educação, é uma arte. Sem dúvida. É como você está ocupando o tempo ali. E sempre procurando ter uma especialização, ter um especialista por trás. E buscando, assim, acima de tudo, quebrando o preconceito, combatendo, porque a pessoa, ela tem esse preconceito dentro de casa. Então, ela tem um pai que olha e fala, isso é fraqueza, isso não é assim, no meu tempo não se resolvia as coisas desse jeito. Sem dúvida. Então, assim, enquanto isso for com preconceito, enquanto isso for criticado dessa forma, e talvez seja isso a religião ela tem um papel muito bom, que ela mostra que não existe esse tipo de preconceito. Só que a religião, você tem uma congregação de uma fé ali, num momento, numa denominação, eu acho que isso tem que transcender a toda e qualquer fé. Por isso ela tem que entrar no seu cotidiano. E como é que a gente insere no nosso cotidiano? Primeiro, onde a gente está, menor. Qual é o ambiente em que a gente está se formando o nosso caráter, que a gente está sendo exposto ao que a vida tem para nos ensinar? A educação. Sem dúvida. Então, eu acho que o primeiro ponto seria incluir toda e qualquer forma de conscientização e de auxílio à saúde mental na educação. Esse seria o meu primeiro caminho no legislativo, eu diria. Sim. E essa pauta e outras, né? Como educação financeira, né? Como minimamente você entender teus direitos, né? Porque isso também é algo hoje ainda que é complicado. É muito complicado. Não tem nem nome direito para aplicar isso, porque hoje as pessoas acham que tem direito de um monte de coisa, não é bem assim. Não é bem assim. E vai votar num prefeito que só pode fazer o que o prefeito pode fazer, mas o prefeito vem com a pauta de liberar algo que ele não pode, que é lá no Legislativo da União. Aqui no Rio a gente sofreu um tempo com um candidato aí que tinha uma pauta bacana, mas ele só pode resolver onde ele tá agora. E aí, prefiro não mencionar nomes, mas... E assim, o que acontece na realidade, né, Dani, eu entendo, pelo menos assim, tá coberta de razão. O nosso papel hoje, né? O que eu estava até conversando com você um pouco antes de começar a gravação, o Sion eu criei justamente com o core business de conscientização. Todo mundo, mas isso lucra? Não, isso lucra também, mas a intenção é até ficar bilionário. Mas tem um fim social muito maior do que o dinheiro, para mim. Porque o fim social é qual? Poxa, é suprir mais uma vez uma demanda que era do governo. Sim. Claro. Porque, como outros problemas de saúde pública, né, como a Cracolândia lá em São Paulo, que é um problema que não tem fim, só aumenta, né, e é um problema de saúde pública. Não, é um problema de repressão ao crime organizado. Não. É um problema de saúde pública. São zumbis, propriamente ditos, que estão ali. Então, assim, é um problema que
A gente invade, vamos botar a polícia para quebrar pau lá, não, amigo, ali é um problema de acompanhamento cotidiano, tentar cortar a fonte de fornecimento dali e cercar e botar a grade ali e virar um tratamento psiquiátrico, porque ali é isso. E impedir que novos, vamos chamar assim, né, novas adesões ocorram. Então, exatamente. Como é que a gente pode impedir aqueles que ali não estão naquele problema de entrar? Sim, exatamente. Essa imersão, né, é algo tão bizarro, né, porque, tipo assim, minha opinião, mais uma vez, né, mas eu sempre fui um cara, como eu estava comentando contigo, que eu sempre gostei muito de política e sempre acompanhei de muito próximo. Eu era o retardado da turma que acompanhava a TV Justiça na hora do descanso do pré-vestibular. Mas é por quê? Porque eu tinha interesse. Opa, peraí. Então, quando alguém me parar na Blitz e me pedir alguma... Não, exatamente. Meu direito não é, não, amigo. Posso até vir morrer aí, mas eu sei o que eu tenho direito. Exatamente. E isso é muito problemático, porque na sociedade ela consome o que dizem. A mídia hoje popular é uma mídia que defasa a informação, você publicitário faz call to actions totalmente comprometidos com a ideologia, né? As chamadas ali são as mais bizarras, que não tem nada a ver disso com conteúdo, né? Eu dando um parênteses, se você me permite falar, eu vi a chamada da Veja, que eu achei muito legal, porque foi muito concisa, né? Mas aí tinha comentários lá das pessoas, nossa, vocês viram a abotoadura do... Você viu isso? Então, assim, são coisas que, olha, legal, mas isso agrega em quê? Então, ainda é um ponto de vista muito congelado. Mas isso não vai se desmantelar se não vier de cima para baixo. Né? O exemplo, infelizmente, ainda é de cima para baixo. Mas a gente esbarra em várias situações. Né? E aí, voltando um pouco agora para a política, como você falou, começar pela educação. Né? Hoje, na tua concepção... de qual importância é a nossa política de educação no Brasil? Talvez você, como falou, tem uma bandeira forte do combate das drogas, mas a questão da educação eu abordo aqui num outro viés agora, que é mais voltado para a saúde mental, que é a questão do CBD. Né? Você, como tem esse ponto de vista, talvez você consiga elucidar alguns fatos para a população, para a galera que está assistindo a gente, sobre esse fato, sobre o CBD, que infelizmente ou felizmente é um mecanismo que já tem um uso, obviamente o CBD tem um uso aceito, já é comprovadamente eficaz em alguns fatos. Hoje, qual é a tua concepção sobre isso? Né? Sobre nootrópicos também, que o pessoal tem atendido uma demanda grande, fala que é uma visa burocrática, em suma, qual é a tua visão sobre isso? Você diz assim, minha visão genérica. Sobre os medicamentos, exatamente. sobre até essa questão de, enfim, a parte de... Não sei nem como falar isso, né? Essa discussão estava tendo recente. Sim. Do ponto de vista de maconha. Isso não. Mas da parte eu digo do CBD mesmo, né? Que é o insumo retirado da cannabis, né? Sim. Isso comprovadamente, cientificamente, né? É algo que você vê valor, mesmo tendo teus princípios ali norteadores? Isso inclusive, eu estava tendo essa discussão exatamente, foi terça-feira passada. Eu estava num jantar em Brasília com 5 políticos diferentes, 2 senadores, 3 deputados, e um deles líder de um partido enfim, evangélico, de direita, e a gente estava justamente discutindo isso, porque isso estava em pauta. Semana passada ou na semana retrasada, num dado momento, foi discutido até na Câmara novamente. E eu, assim, embora nascida, criada e cultuando no mundo religioso evangélico, eu acredito, defendo o fim medicinal, sempre, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, você precisa ter alternativas e soluções para a saúde. Então, se você tem um acompanhamento médico, um acompanhamento de uma prescrição que envolve uma pessoa que teve um estudo, uma educação, e uma formação e uma capacitação para lhe outorgar que você pode se beneficiar desta alternativa, você está falando de uma alternativa medicinal. Então, eu acredito, sim, eu acho que embora venha por detrás de uma polêmica muito grande, eu acredito até que a ciência ela já soube mostrar
que você tem um lado do... Eu tenho pouco conhecimento, assim, dos detalhes da técnico, lógico. Mas você tem um lado do uso, que é o lado do lazer, do efeito. Sim. E você tem da um lado onda. Da onda, do barato, e você tem um lado que é o lado do tratamento. Sim. Inclusive, são partes diferentes. Sim, totalmente. De uma erva, Então, assim, são completamente diferentes. Então, eu acredito, sim, eu sou a favor. E completamente distante de dizer, por isso ela é a favor da legalização. Lógico que não. Eu tenho plena ciência de que você tem uma finalidade. Aí você chega para uma pessoa, por exemplo, que pode até, num extremo, um câncer. Sim. Ela não vai... Se você tem uma forma de tratar com mais eficácia, aquela pessoa... Reduzir a dor, o sofrimento daquele ser humano, né? Então, isso é muito dicotômico. E ainda assim, eu sou a favor do ponto de vista medicinal. Sim. Eu acredito completamente contra o uso recreativo. Lógico. E a consequência, mais o uso medicinal, eu acho que ele precisa... Eu acho que a medicina ela precisa trabalhar com alternativas e precisa trabalhar com avanço. Então, eu acho que sempre você tem um estudo e uma ramificação de especialistas defendendo por trás. Você não está falando de um uso arbitrário, de um incentivo a tráfico. Muito pelo contrário. Você está até impondo um controle muito maior ao acesso. Sim. Acaba que esse ponto de descriminalização de drogas, etc. e tal, é algo que ainda é discutido como forma muito, muito leviana. Muito leviana. Porque, partindo da premissa que liberasse, tá bom, mas preparou o terreno, né? É igual a questão da educação, né? Você tá falando, tá, tudo bem, olha, legal, saúde mental, autorresponsabilidade, autoconhecimento, antifragilidade, tal, legal, bacana. Porque não adianta também, lá na frente, acontecer um problema, a pessoa se matou ou entrou em depressão. Mas poxa, como é que isso aconteceu? Teve uma família tão boa, a educação... É a mesma coisa das drogas. Poxa, você não preparou o terreno ali, ninguém viu, averigou direitinho, olha, não, a gente vai liberar, vai vender num coffee shop ali, legal e tal. Tudo bem, mas e aí? Vai aumentar a questão de contrabando e vai aumentar... Outros fatores, então ainda é muito leviana essa discussão, ainda não está preparado para o mínimo. E o preconceito por trás, eu conheço uma pessoa que tinha um problema muito grande para dormir, tomou muito medicamento, e o médico dela virou, eu nem sei nem se pode, mas eu acho que no dado momento ele sugeriu, ele falou assim, não, eu vou te prescrever uma medicação com canabidiol. Sim. Ela falou, não, de jeito nenhum, eu não quero nem tentar, porque se tem canabidiol, psiquiatra, bem renomado. Sim. Então, assim, você vê o preconceito, ele antes e acima de tudo, e eu lembro que essa pessoa veio conversar isso comigo, aí eu falei assim, mas qual é o problema? Aí, não, mas isso é um absurdo. Eu falei, não, mas peraí, se eu sou um médico que está te prescrevendo, absurdo talvez seja você tomar a quantidade de medicamento que você toma para dormir e o seu corpo está imune. Então, assim, eu acho que se a ciência está mostrando, e eu, embora tenha muita coisa que eu, pela minha criação, pela minha conjunção de valores, pela minha ramificação religiosa, eu não outorgo a ciência. Mas eu acho que tem coisas que você não tem que questionar. Lógico. Então, assim, a ciência, ela está ali. Você vai entrar no mérito de questionamento da medicina. Então, eu acho que se você tem como tratar certas questões, eu sou a favor de tratar, mas mantendo num controle estrito. Lógico. Não comparando, é que nem a gente fala do medicamento tarja preta hoje. Para você conseguir uma medicação tarja preta, você tem um controle rígido? Não é impossível. Mas existe um contrabando? Provavelmente, como em tudo na vida. Mas se você impõe um mecanismo de controle e uma rigidez, é muito maior. Lógico. Porque não adianta ficar nessa seara da gente ficar discutindo o que vai ser menos fácil, menos difícil, mais fácil, mas tem que fazer. Se não fizer, nunca vai saber como é que foi, poderia ser, né? O lance de ansiolítico é um problema, né? Medicamento Rivotril aí, um exemplo, não é desmerecendo o nome, mas o Siqueira Júnior, aquele apresentador de jornal, etc. O Siqueira falou sobre isso, né? Porque a preocupação do Congresso é atacar uma médica renomada numa CPI, que, diga-se de passagem... aquilo é... É um palanque, é um ativismo de palanque, exatamente, é risível. Aquilo não pode acontecer. Né? Independente do posicionamento político, aquilo não pode. Claro. Teve gente base aliada do governo interrompendo a médica. Claro. Né? E aí isso tudo fere de uma forma que é o que eu estou falando. Gente...
para e pensa por um minuto, né, Dani? Você teve uma experiência de vida internacional, viveu em outras culturas. Isso não é passivo de discussão. Claro que não. Não é passivo de discussão chegar pro médico, não. Doutor, olha só, eu não gostei desse anti-inflamatório, não, hein? Nome estranho. Então, assim, é a mesma coisa. Você aplica da mesma maneira, mas é o que você falou. É a discriminação. Por exemplo, você faz terapia. Antigamente, terapia era o quê? Coisa de maluco. Coisa de maluco. Você faz terapia? Ó, não chega perto da doidinha, não. Exatamente. Ela é maluquinha, faz terapia. E não é assim. Né? O psicólogo hoje é a profissão do futuro e outros terapeutas holísticos estão surgindo aí com outras teses que estão confabulando numa seguinte situação. Opa, a abordagem tem que ser holística mesmo, porque o que satisfaz a Dani não satisfaz o Gustavo, não satisfaz o Carlinho, não satisfaz o Duda, e por aí vai. Né? E isso ainda é um problema. Exemplo, eu estou até com o número do PL ali sobre a regulamentação da profissão de coach. No Brasil não é, nos Estados Unidos é, e é uma profissão que razoavelmente resolve muito problema antes de demandar algum tipo de transtorno. Sim. Porque resolve dilemas, né? E como coach tem outros. Eu recebi aqui na semana retrasada um constelador sistêmico, né? Que é uma terapia holística, hoje aprovada aí, vamos dizer, pelos conselhos aí, que tem muitos, diga-se de passagem. E isso vem só trazendo novidade que é útil, né? Como o CBD. Perfeito. Se é realmente comprovado cientificamente, a Anvisa aprovou, está tudo dentro dos conformes. Por que dificultar isso por mera questão ideológica? Não é razoável, mas ainda é muito egoísmo, né? Ainda é o que a gente estava falando, é aquela questão da minúcia do, olha, mas o meu partido não vai ficar feliz. A gente teve um caso recente que, para mim, tá? E aí eu tô fugindo totalmente do tema agora, mas como a gente tá né, com essa oportunidade, a gente não deixa passar. Poxa, sobre a questão da privatização da Eletrobras, né? Um dos partidos que votou contra prega o liberalismo. Então, assim, o que aconteceu ali no meio do caminho, né? Então, esse tipo de situação, os bastidores da política no Brasil, ocorrem essas situações, né? Eu acho que existem programas que a gente pode tentar evoluir. Inclusive, amanhã, né, eu vou estar indo na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer aqui do Rio, vamos receber lá, para justamente falar sobre isso, sobre essa questão no exemplo, a equipe multidisciplinar não ser só uma equipe de treinamento desportivo. Não, pelo contrário. Exatamente, está preparada para abordar o dia a dia daquele praticante ali na Vila Olímpica ou coisa do gênero. E isso é legal, porque a política é isso, né? A res pública é a coisa pública, né? Da vida da pessoa. Exatamente. Então, assim, como é que isso não é relevante, não é levado a sério ainda? E como você falou, ainda é falado sobre isso, é muito superficial. E de forma muito preconceituosa. Sem sombra de dúvida. Você faz terapia há quanto tempo? Eu faço, olha, entre idas e vindas quase que a minha vida inteira. Mas, talvez eu diria mais intensamente, de uns 5, 6 anos pra cá. Sim. E sempre assim, e cada vez mais, eu acho muito interessante isso, porque até tem muitos memes que falam sobre isso hoje em dia. Cada vez mais você conhece pessoas que... Muito difícil você achar uma pessoa que hoje em dia não faça. Verdade. Assim, que tenha uma condição, porque sim, aí a gente está falando de um investimento, realmente tanto de uma demanda financeira quanto de uma demanda de tempo. Realmente isso eu não tenho o que falar, mas tendo a condição e a oportunidade... Sim. O benefício, e eu não acho assim, eu não consigo ver uma pessoa que não se beneficiaria de uma terapia. Você tem pessoas que podem precisar mais do que outras, mas se dizer que para qualquer um não é positivo, impossível. Sem sombra de dúvida. Eu acho que, na verdade, é muito bom você falar sobre isso, porque, um exemplo, você foi gestora de um seed fund, e o pessoal do mercado financeiro é tudo louco, né? Porque, infelizmente, tadinhos. Inclusive, eu vou receber um grande amigo meu aqui nas próximas semanas, ele é analista de investimento do BTG, e a gente vai falar sobre isso. Sobre essa capacidade de entender, olha, se eu não tiver um profissional me ajudando, não vai dar. Não dá. É muito... E talvez a pessoa que... Tem gente que vai dizer, eu a vida inteira vivi sem. Ok. Só que assim, os seus momentos de tilt ou de colapso, ou... Será que você poderia ter evitado se você não tivesse buscado, cuidado? Era aquilo que a gente falou até pegando o gancho da questão da necessidade disso ser imprimido como obrigação na educação.
E educação pública e privada, em todo e qualquer tipo de educação, porque não adianta você só dizer, que nem eu tive no colégio, eu fiz como uma matéria eletiva, porque eu estudei numa escola bilíngue, princípio básico de economia. Então eu me formei, eu cheguei na faculdade já sabendo o mínimo de economia, que eu acho fundamental, e eu acho que isso tem que ser obrigatório em todo e qualquer regime disciplinar. A mesma coisa é a saúde mental. Ela precisa ser tratada e abordada e quebrada esse tabu, porque senão as pessoas elas não conseguem. E a pandemia ela só veio para acentuar isso, mas não é nada de novidade. Não, eu mostrei pro meu sogro um dia desse, ele é terapeuta. Eu mostrei pra ele, vou até te mostrar também, aquela... você é publicitária, com certeza sabe, o Google Trends, né? E é muito bizarro, assim, porque, olha, o número foi espantoso, isso eu vi essa semana. Né? Os picos, né? Aqui os picos de pesquisa, né? E depois eu vou pedir pra edição botar aí pra galera. Olha isso aqui, a terceira forma de... olha a crescente que teve. Gente. 4.850% de aumento na procura de maneiras de cometer suicídio. Ou seja, isso é totalmente insano. Isso é um retrato do que as pessoas estão vivendo e a gente não tem a conscientização, e você pode ter certeza que desse aumento de quase 5.000% ali, boa parte das pessoas em algum momento externou alguma dificuldade, externou alguma preocupação? Provavelmente não. Lógico que não. Então... E isso é muito íntimo, porque o acesso à informação hoje é muito claro, é muito rápido. Você se comunica com milhares de pessoas, como você bem entender. Né? E aí, olha que insano, né? A gente vê um aumento de 5.000%, e ali para baixo, depois até te mando no WhatsApp, é algo que assusta mais ainda. Imagina. Porque você vê formas indolor de se matar. Caramba. E aí tu vai ver a região, as regiões pesquisadas. Aí tu fala, provavelmente deve ser São Paulo, Brasília, né? Que o pessoal tá... Não, é Rio Grande do Norte, Fortaleza, o Nordeste em peso. E aí é assustador mais ainda, porque né, o governo, né, dos ilustríssimos que nos governaram aí por 14 anos... fala que mudou a vida do Nordeste. Eu tô vendo agora, quando faltou, né? Tá faltando, porque não dá mais para bancar o que bancava-se antes, e agora como é que funciona? A consequência disso você vê diretamente nas pessoas que tiveram, e aquilo que a gente falou, como a pandemia ela acentua não só no ponto de vista da falta de saúde mental, como no dano econômico. Lógico. As pessoas, quem tinha uma condição, deixou de ter menos, e tem gente que tinha pouco, passou a não ter nenhuma. Lógico. Então, a consequência disso é isso. Você tem pessoas que querem tirar a vida. Porque somatiza, né, Dani? Você imagina, você tinha uma condição ruim, mas o ruim mesmo é não ter nada. E aí você entende que, amigo, não tem ninguém por mim. E não precisa nem ir além, assim, obviamente sem citar nomes, mas eu, há muitos anos atrás, eu me deparei com um parente de uma amiga minha. Uma pessoa, assim, estudou fora, educação, filhos, e assim, sempre educou muito bem os filhos, bem casado, tudo, tentou se matar. Aí você olha assim, mas por quê? Porque estava num momento de insegurança no emprego. Foi antes da pandemia, mas assim, era alguma crise, alguma questão ali que ficou com medo. E na cabeça da pessoa não entendeu. E ele tomou uma cartela de medicamento, desses medicamentos de tarja preta. E teve que passar por um processo de reabilitação. E graças a Deus reabilitou. Mas poderia ter morrido. Lógico, sem dúvida. E aí você olha e fala, então isso na proporção, isso acontece com qualquer pessoa. E é claro que é muito mais acentuado em lugares com uma questão socioeconômica mais defeituosa, com mais dificuldades. É onde talvez a pessoa tenha menos a perder, entre aspas, então ela não tema tanto essa questão. Sim, sem dúvida. E acaba que gera uma curiosidade muito grande pra mim, talvez você consiga... Lógico que não, vou ser hipócrita se eu te perguntar isso. Porque é muito curioso, como você falou, não existe terceira via ano que vem.
quem fala isso tá de fato querendo voto só. Eu sempre digo isso. Porque a gente viu um dos últimos candidatos aí em 18, uma das soluções pauta dele, bandeira, era limpar o nome dos... Pô, para com isso. Eu tô tendo um aumento de 5.000% de pesquisa no Google sobre maneiras de como cometer suicídio, aí eu vou limpar o seu nome. Não, mas é porque o fato da pessoa estar querendo se matar é porque tá com problema financeiro. Olha, amigo, problema financeiro todo mundo passa. Todo mundo passa. Não é... Até o rico que fica menos rico, ele tá passando problema financeiro. Claro, claro. O bilionário que ficou milionário, a gente tem exemplos aí no próximo processo da Lava Jato de empresários, né, gigantes que ficaram... passou por problema. Claro. Não existe isso. E a gente tem essa situação ainda pouco difundida. Completamente. E eu acho que esse é o grande dilema aí que a gente vem enfrentando. Eu queria, Dani, agora, que a gente caminhando um pouco, porque eu sei que você tem outros compromissos, eu queria que a gente pudesse só alinhar esse finalzinho, você falando um pouco, além dessas propostas que você já tem bem desenhada, da questão de educação, da questão da própria saúde, ser um fato de educação e por aí. Quais os outros, as outras atenuantes? Porque soluções a gente não vai ter em tão pouco tempo se não forem executadas, né? Que você acredita que hoje seriam mais de urgência do Brasil? Eu acho que, como a gente vem falando, a questão da educação, embora ela seja a prioridade, ela é uma questão que você colhe um resultado a longo prazo. Então, assim, eu acho que também precisa-se de soluções imediatistas. Então, é como você dar mais acesso ao cuidado à saúde mental. Então, isso não trata-se só de medicamento, porque não adianta você ter o acesso ao medicamento e não ter o acompanhamento ou devida orientação, né? Então, eu acho que acima de qualquer coisa é pegar esse gancho desse momento em que a pandemia alardeou na cabeça das pessoas e começar a ter programas para terapia, começar a ter incentivos, não só num dado momento é um abono num plano de saúde, não, como é que você consegue ter empresas custeando, como é que você consegue ter parcerias público-privadas que podem incentivar, então, pro bônus, a cada uma sessão, você está fazendo uma sessão, você está doando de alguma maneira, abatendo de imposto horas de tratamento. Por que a gente não faz, por exemplo, quando você presta um serviço de tratamento, de auxílio a uma ONG, você não está tendo um abate ao seu imposto? Por que não fazer o mesmo? Perfeito, por que você não pode fazer o mesmo se você está tendo um cuidado para a saúde mental, tendo um tratamento tanto quanto um tratamento que você daria para uma entidade, para uma organização não governamental? O tratamento ele tem que ter paridade. Então, eu acredito que da mesma forma que você tem que buscar a raiz pela educação, você tem que buscar soluções imediatistas. E quais são? Como é que você vai combater? Impedir que a pessoa não tente se matar. Você tem que trazer a ela alternativas. Quais são? Seja a alternativa da distração, a alternativa do esporte, do acesso, do programa. Sem dúvida. Mas, acima de tudo, do cuidado, da pessoa ter a noção de que ela pode ali ser ajudada. Contar, então, eu não tenho assim a experiência na gestão propriamente dito disso, mas eu acredito que esse seria o melhor caminho. Então, seja você dar acesso e permitir com que a pessoa não tenha ou tenha esse esvaziamento econômico paralelo a isso, entendeu? Com incentivos econômicos para que ela possa, que isso não deixe de ser isso não pode ser uma alternativa, isso tem que ser uma prioridade. Sem dúvida. Eu acho que esse seria o meu principal caminho, assim, eu diria. Sem dúvida. Dani, queria te agradecer mais uma vez. Todo meu. De verdade, muito obrigado. Foi excelente o nosso bate-papo, nem vi a hora passar. Nem eu que agradeço, assim, é um tema que eu acho que é tão importante para todo mundo e é um tema que precisa estar constantemente em debate. Então, para mim, assim, foi uma oportunidade muito especial de poder e até abrir a minha própria cabeça para estudar um pouco mais do tema. Então, eu me comprometo a fazer isso e também sempre colocar a minha humilde voz ativa ali à disposição para poder militar pela pauta, para poder buscar a solução. Então, esse é o comprometimento que eu coloco aqui. Legal, Dani. Obrigado mais uma vez. Meu convite continua estendido ao teu pai a vir também aqui. E mais uma vez, brigadão, tá? De verdade. Tá? Gente, obrigado a todos vocês pela audiência aí. E é isso. Até o próximo.